Vamos curvar nossas frontes para falarmos com Deus. Ó Pai eterno que habita nas alturas dos céus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos por este sábado e a oportunidade de estarmos aqui presentes na sua santa casa de oração. Agora te pedimos que abençoes esse culto que iremos iniciar agora, Senhor. Nós pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Agora todos juntos, vamos cantar, e agradeço também pelo quarteto, né, que Deus continue abençoando a voz de vocês. Fiel a toda prova, todos vamos cantar juntos. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar. Conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Agora em pé cantaremos o hino Ó que Esperança em japonês.
Kirisu toa kitari tamo korezo waga kibo ni kotoba o shinjitsu tomo ni machi nozomu subete no tami o yorokobi utae tsukui no kimi o Hallelujah utae Kirisu toa kitari tamo korezo waga kibo Bom sábado, irmãos. Gostaríamos de agradecer a presença do quarteto, deixa eu ver o nome aqui, Musicantos, né? Agradecemos a sua presença. Agradecemos também a irmã Cassiana, que passou aqui a lição da escola sabatina, né? E o pregador Anderson, a sua presença também, né? Agora, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Pai eterno que habita nas alturas dos céus, te somos muito gratos por tudo que o Senhor tem providenciado para cada um de nós aqui. Te agradecemos especialmente por este sábado que o Senhor nos dá. Ele é maravilhoso, porque a sua presença está no meio de nós. Te pedimos, Senhor, a unção do vosso Santo Espírito para o vosso servo, o irmão Anderson, que ele venha transmitir a mensagem para todos nós, que venha do seu santo trono, Senhor. Te pedimos também, Senhor, que abençoes a todos aqueles que aqui estão presentes e aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que não puderem aqui estar também. Rogamos, Senhor, que a tua mensagem cale fundo em cada coração aqui presente e que também a tua bênção possa fluir para todos aqueles que estão levando a tua mensagem para todos os cantos do mundo, Senhor. Menos com aflições e dificuldades que estão enfrentando, Senhor. Tudo isso nós pedimos, não que haja méritos em nós, mas o fazemos em honra e louvor do seu vosso santo nome, de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Agora nós teremos Provai e Vede. Provai e Vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, um chamado de paz. Meu primeiro contato com a igreja adventista foi quando eu era pequena, através das escolas e dos desbravadores, mas eu não tinha uma base para tomar a decisão de batismo. Em 2021, com o passar dos anos, eu tomei essa decisão, mas logo eu me afastei de Deus. Em 2022, eu decidi morar um pouquinho mais perto do meu pai, porque ele já era adventista há um tempo e podia me ajudar nessa caminhada. Então, no final de 2022, no Campori de Jovens O Caminho, quando eu conheci o projeto OI, um ano em missão, e conheci várias pessoas, vários missionários que puderam me dizer como é maravilhoso entregar 100% do seu tempo a Jesus, foi quando eu tomei a minha decisão realmente. Eu decidi que iria me batizar e queria entregar o meu próximo ano à missão de Jesus. E pela graça de Deus, eu fui selecionada para participar do projeto OI, um ano em missão.
Foi um ano de muitas bênçãos e alegrias, novos amigos, evangelismos, feiras de saúde, o plantio de uma nova igreja e um clube de desbravadores. Tantas alegrias, tantas bênçãos, muitas pessoas entregues aos pés de Jesus através do batismo, mas no final de tudo, eu só conseguia pensar, o que eu vou fazer em 2024? Eu tinha opções, eu tinha missões, eu tinha oportunidades de emprego, mas nada me trazia paz. Então, em uma certa vez, em uma imersão da escola de missões, enquanto o pastor falava sobre as missões, sobre a necessidade de missionários pelo mundo todo, eu escutei a voz de Deus e ele falava para mim que eu deveria abrir mais uma vez o site que nós vemos os chamados. Mas eu já sabia de cor tudo que tinha ali, então eu não queria abrir. Mas pela insistência dele, eu abri. Eu senti uma paz tão grande que eu comecei a chorar. Eu tinha certeza que eu viria para cá, mas eu não sabia como, pela barreira da língua e pela falta de dinheiro. Mas, graças a Deus, todos os adventistas, os irmãos adventistas, eu consegui chegar aqui. Dia 26 de dezembro foi a minha despedida no Brasil e eu ganhei de presente essa bandeira. Aqui eu tenho a assinatura de todos os meus amigos, todos os missionários que atuaram junto comigo. O evangelismo aqui acontece de uma maneira diferente, é uma maneira mais pessoal, porque a cultura russa é mais fechada. Então, a gente não pode chegar falando sobre Jesus. Primeiro, a gente precisa fazer amizade e conquistar as pessoas e demonstrar, através de nossos atos, o que Cristo fez em nossa vida. Como eu disse, eu tinha a barreira da fala, mas para minha surpresa, quando eu cheguei, tinha uma missionária do Chile e eu pude falar espanhol com ela, o que foi um alívio para mim nos primeiros dias. Então, para a graça de Deus, eu consigo falar espanhol e estou desenvolvendo muito meu inglês e aprendendo russo. Mas essas experiências, todas essas maravilhas e bênçãos de Deus, do projeto anterior e desse projeto, só foram possíveis por causa dos dízimos e ofertas que os adventistas do mundo todo dão. É muito emocionante ver a fidelidade de vocês que me ouvem, resultando em vidas salvas ao redor do mundo. Que Deus possa sempre abençoar vocês. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom dia, feliz sábado. Eu vou estar fazendo alguns anúncios, tá, das atividades da igreja. Eu vou pedir para o nosso irmão Anderson estar projetando na tela, por gentileza. O nosso pregador hoje vai ser o Dr. Anderson Ribeiro, tá bom? Ele está aqui com sua família, então a gente da Igreja Japonesa dá todas as boas-vindas para vocês, tá? Sejam todos bem-vindos, você, o quarteto, tá? A nossa irmã Cassiana, que passou a lição, e aos visitantes, também a gente está com um casal de amigo nosso, então sejam todos bem-vindos na casa do Senhor.
A irmã Denise, da igreja do Jardim das Palmeiras, ela está organizando um encontro de casal. Tá? Esse encontro de casal vai ser realizado no dia 3 a 5 de outubro. Então, se tiver algum casal que tiver interesse de estar indo, ainda está longe, dá para se programar, tá bom? Vai ter um custo aí de 680 por pessoa, tá? Não é por casal. Então, se o casal quiser estar indo, vai ser 680 de cada um, tá bom? Vai estar incluso hospedagem e a comida. A única coisa que não está incluso é só o transporte, tá? Cada um vai com o seu. Tá bom? Então, se alguém tiver interesse, pode estar procurando o nosso pastor Paulo Godinho, que ele passa todas as informações necessárias, tá bom? Nós da igreja estamos com a campanha do agasalho. Sabemos que está no mês de junho, é muito frio, né? Então, a gente pede àquele irmão que tem uma roupa que esteja em bom estado, que possa estar trazendo para a igreja, para a gente poder doar, irmãos, para quem precisa. Mas lembrando que seja uma roupa que esteja boa, né? Porque a gente não vai poder doar coisa ruim para os outros, né? Então, se tiver uma roupinha boa, coberta, tá? Cobertor, trazer para a igreja estar fazendo as doações, tá bom? É muito difícil essa época de frio, irmãos. Também a gente tem aqui o ministério, a gente vai ter o retiro do Ministério da Mulher, que as inscrições são pelo QR Code. O pastor ele sempre envia no grupo, tá? Então depois os irmãos podem estar de olho no grupo para fazer as inscrições. Também temos a missão Caleb, tá bom? Que vai ser realizado agora no 2025 também, que as inscrições também são pelo QR Code. E aqui também tem a parte do dízimos e a oferta, tá bom? Então, aqui a gente tem a agência e a conta da igreja. Às vezes, tem irmão que não consegue estar vindo à igreja, se quiser estar dizimando ou ofertando, pode tanto fazer o dízimo pela agência, pode depositar, ou pelo QR Code também, que o pastor sempre manda esses links, tudo que é falado aqui, o pastor manda no grupo. Mas, se algum irmão tiver dúvida, depois pode me procurar, que eu também explico. Tá bom? E aqui a gente também tem na nossa igreja o nosso clube de desbravadores, tá? Então, se alguém tiver filhos, sobrinhos e quiser participar, as inscrições estão abertas. A reunião são todos os domingos, das 8h30 às 11h30 da manhã. Tá bom? E eu vou estar chamando a nossa irmã Selma para ela estar contando as historinhas para a criança. Bom dia mais uma vez. Hoje nós estamos muito felizes porque a nossa igreja está cheia e tem muitas visitas, mas nós temos algumas visitas mais especiais. Tem duas meninas lindas, tem um rapazinho ali que eu acho que ele não está com muita vontade de vir, mais uma menina, pode ser ou aqui na escada, onde quiser. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm me ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar. E vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Como eu disse, nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui hoje. A nossa igreja é igreja de gente grande. É difícil ter criança, mas a gente fica muito feliz quando vocês vêm nos visitar. Hoje nós vamos aprender sobre alguns remédios que Deus nos dá, mas não é aquele remédio ruim, não, que o médico passa quando a gente está doente. São remédios que Deus deixa na natureza e deixa para a gente ficar sempre saudável. Um deles é isso aqui. O que tem aqui dentro? A água. Vocês sabiam que o nosso corpo, mais da metade é água? Já pensou você está de pé e você mede assim até o seu peito? É só água. Fala assim, ixi, eu ia ficar meio mole, eu ia cair, né? Mas não, a gente tem bastante água.
Como que eu sei que tem água? Quando eu estou brincando que eu corro, parece, não escorre uma aguinha aqui no cantinho, que é o suor? É a água. Quando eu fico triste, eu choro, ou eu me machuco, eu choro, sai o que dos nossos olhos? Lágrimas, que é água. E quando eu bebo bastante água, eu faço bastante xixi, que também é água. Então, assim, a gente tem 2 órgãos aqui, ó, nas nossas costas, que faz o xixi. Fica tão feliz quando a gente bebe bastante água. E então a gente não pode esquecer. E quando a mamãe fala assim, vem beber água, quando a gente está brincando, a gente fala, ai, mãe, agora não. Mas é importante a gente beber, tá bom? Então, não podemos esquecer de beber sempre água. E um outro remédio que Deus nos dá é a luz do sol. Hoje ele está com preguiça, ele está um pouco escondido atrás das nuvens, porque tem muitas nuvens. Mas a gente sabe que ele existe porque está de dia, né? Tem dia que ele é mais forte, o céu está azul, dá para a gente ver. Hoje ele está escondidinho. Mas a luz do sol é muito importante para nós, porque quando a gente toma sol, a gente produz uma vitamina, que é a vitamina D. E aí a gente não precisa tomar o remedinho. Então, a gente também precisa tomar sol o dia inteiro. Pode tomar um pouquinho de manhã, antes das 10, ou no final do dia, porque o sol do meio do dia é muito forte. E aí, às vezes, pode dar dor de cabeça, essas coisas. Mas, se você conversar com a mamãe, quando vocês nasceram, que eram bem pititiquinhos, quando foram sair do hospital, o médico com certeza falou para ela, de manhãzinha, põe o neném tomar sol, porque é muito importante, tá bom? Então, não vamos nos esquecer de beber água e tomar sol. No sábado que vem, na igreja que vocês forem, se vier aqui, eu estou aqui de novo, mas na igreja que vocês forem, vocês vão aprender mais 2 remédios. Esse mês vai ser, as historinhas vão falar sobre os remédios que Deus deixou para a gente, tá bom? Então, não se esqueçam hoje. E durante a vida toda, beber muita água e tomar um pouquinho de sol, de manhãzinha e um pouquinho de sol no fim do dia, tá bom? Agora pode voltar com o papai e com a mamãe, que agora a gente vai ouvir a história dos adultos. Autor. Autor da minha fé. Esse é o nome desse hino. Quem conhecer, nos acompanha.
2. Nessa vida eu acho que eu ganhei, esse ano de 2025, 2 presentes na minha vida. Um deles, Enilton Monteiro, que não está aqui conosco, e o outro, Daniel Trindade. 2 componentes entraram no quarteto, ficaram conosco 2 anos, os 2 saíram de uma vez, e Deus me mandou os 2, Enilton e o Daniel, na mesma época, no mesmo tempo, para pregar a mensagem que ele escolheu, que é da grande e breve volta de Jesus. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, e que Deus continue sendo honrado e engrandecido. E me deu mais um presente, que é minha companheira, né, minha filha, né? Todo lugar está lá, e ela substitui, faz primeiro, faz segundo. Daqui a pouco ela falou que vai fazer a voz do Carlão baixo. Aí sim. Segura, hein, Carlão? Que Deus seja louvado, viu? Eu Obrigado, perdi o Dani. lugar. Dani, obrigado pelo seu dom. Tá bom? Deus te abençoe agora e vamos lá. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu, e como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como o leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo o sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai, venha minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Quero ter a mesma fé desses homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom
Amém? Sábado é o dia de adoração. E não tem como a gente não sentir, só da gente estar aqui presente, da gente respirar, da gente se cumprimentar, da gente sentir o abraço, sentir a família, os amigos, sentir o louvor. Viemos aqui, primeiro, e com o intuito de adoração. Feche seus olhos agora para adorar a Deus em oração. Senhor nosso Pai, primeiro queremos agradecer o dom da vida que o Senhor nos concede a cada dia. O dom de poder estarmos aqui presentes, termos a liberdade de erguer os olhos e dizer: muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e em nossas famílias. Esteja agora presente através das palavras desse humilde servo. Que o Espírito Santo nos use ao falar e também ao escutar. Isso que desejamos e pedimos e imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero primeiro fazer um agradecimento em especial ao pastor Paulo Godinho, que estendeu o convite para nós. E eu acabei estendendo o convite para todo... Se eu falar assim, minha família ficar em pé, a metade levanta, né, da igreja. Mas, em especial, Cassiana, que nos dirigiu a lição. Muito obrigado, é minha prima. E o meu sermão vai ser algo estendido da sua lição. Ao Daniel, Quarteto Musicantos, muito obrigado. Ao Enilton, meu cunhado, que não pôde estar presente, faz parte do quarteto. E a igreja, por nos receber de maneira tão calorosa, tão... um aceno para vocês. Eu me sinto tão à vontade que vocês vão achar estranho eu estar com essa Bíblia. É uma homenagem à minha sogra, ao Ministério da Mulher, tá? Eu me senti tão à vontade que hoje eu tenho uma menininha pequenininha, a Melissa. Então eu saí com 2 sacolas, né, a Melissa e adivinha? Esqueci o sermão, a Bíblia, tudo em cima do balcão. Né, meu amorzinho? Vamos lá agora. Vai lá. Dá um alô para a igreja. Fala, bom sábado. Fala, bom sábado. Bom sábado. Isso. Agora vamos lá? Uma fotinha? Amém. Vamos lá agora. Fala, mamãezinha. Obrigado. Mas eu estava ali sentado, eu me emocionei. O Daniel acho que vai saber o porquê. Quando meus pais fizeram 50 anos de casados, no meio daquela pandemia, esse meu amigo aí, a tudo à distância, a gente fez a homenagem para os meus pais. E ele tocou mais de 10 músicas numa serenata na janela, todo mundo à distância, com máscara. E depois daquilo foi a primeira vez que eu te vi tocando novamente o sax. Muito obrigado, você não sabe como marcou. E ali eu me emocionei. Meus pais hoje não estão mais comigo, os 2 descansaram. Né? Os 2, né? Em 3 anos, os 2 descansaram. Mas é muito bom ter a oportunidade de falar do amor de Deus e, principalmente, podermos abrir a Bíblia e compartilhar. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia num livro muito conhecido de vocês. Jonas, capítulo 1, verso 3. O livro de Jonas, capítulo 1, verso 3.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor, que o Senhor agora, através da palavra, do Espírito Santo, possa fazer a diferença em nós e sairmos daqui diferentes do que entramos. Amém. Eu queria hoje fazer uma aplicação diferente. Eu queria que você imaginasse e aplicasse na mensagem de hoje que esse navio... Muito obrigado. Eu estou tão acostumado com um copo de plástico, quando eu vejo um de vidro, eu até tenho medo. Pode? Obrigado. Eu também saí de uma gripe, viu? Eu sei que o Sato também, né? A Alice, tem muita gente gripada, né? E eu acabei de sair, Daniel, um monte de gente. Mas eu queria que hoje nós pudéssemos aplicar esse navio, esse barco, essa embarcação, sendo a nossa família, sendo a nossa casa, sendo o nosso lar. Então, todo momento que a gente se referir ao navio, ao barco, à embarcação, nós vamos estar falando direcionadamente à nossa família, ao que ocorre em nosso lar, ao que ocorre em nossa casa. Se a gente for observar esse navio, todos nós conhecemos de trás para frente a história de Jonas. Esse navio, ele tinha um destino. Ele ia sair de Jope e ia até Tarsis. Estava tudo bem, tranquilo, o que ele sempre realizava, uma viagem simples, com um destino certo, com o seu comandante, com a sua carga, com a sua tripulação, com os seus passageiros. Tudo tranquilo, tudo bem organizado, tudo marcado com a passagem de cada um deles. E nós também temos. Qual o objetivo da sua família? Aonde você quer chegar com a sua casa, com o seu lar, com a sua família? Você desfocou o objetivo? Ou você tem um objetivo para o seu lar, para a vida dos seus e a sua também? Está tudo tranquilo? As suas coisas, a sua família, o seu trabalho, os seus afazeres, os seus estudos. O mar está tranquilo e a sua casa vai navegar tranquilamente nesse mar até o ponto onde você é o comandante, você pai, você mãe, são os comandantes desse lar. E você vai tranquilamente chegar ao seu destino. Mas se a gente pegar aqui na história, a gente percebe que algo vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer nessa viagem, nessa embarcação. E nós temos um motivo. E qual é esse motivo? Às vezes, nós deixamos entrar em nossa casa, em nosso lar, pessoas que estão fugindo da presença de Deus. Às vezes, nós
estamos colocando dentro do nosso lar, da nossa casa, pessoas com grandes problemas. Nós não estamos selecionando com quem andamos, com quem nossos filhos andam, com o que nós vemos, o que nós estamos colocando dentro do nosso lar. E foi o que aconteceu com essa embarcação. Entrou nessa embarcação e desceu de Jope, né? E entrou no barco, pagou o bilhete, e ele, simplesmente o Jonas, entrou na embarcação. O barco partiu com seu destino certo. Mas provavelmente esse barco não vai chegar nesse destino, porque alguma coisa aconteceu. Quando colocamos pessoas nas nossas vidas que estão fugindo da presença de Deus, pessoas nas nossas vidas que não são tementes a Deus, ou que venham com uma carga de problemas que nós nem imaginamos, às vezes a gente comete um único erro no nosso lar. Esquecemos de selecionar o que vemos, o que ouvimos, com quem andamos, com quem relacionamos. E tudo aquilo que estava tranquilo, seu estudo, seus filhos, sua família, podem estar agora comprometidos. E uma tempestade vai chegar e vai atingir a nossa casa, vai atingir o nosso lar, sem a gente às vezes perceber. E Jonas estava ali. E ele estava presente. E a primeira coisa que ele faz é entrar na embarcação e repousar lá no porão do navio. Quietinho. Ninguém nem percebia disso. Ninguém nem sabia o que estava acontecendo lá. As famílias de hoje, a gente percebe muito diferente essa nova geração de tempos atrás. Eu lembro, dei a minha mente agora, meus pais, né, por causa do Daniel tocando. Eu era pequenininho, eu acho que muitos aqui, né, vou fazer 51. Eu era pequenininho e eu lembro que quando eu vinha com um novo amigo em casa, a primeira coisa que minha mãe fazia: ei, você é filho de quem? Você faz o quê? Seu pai faz o quê? Você mora onde? Né? O que você estuda? Quais são as suas notas? O que você está fazendo? Para onde você vai? Que horas você vai? Que horas você vem? E isso era comigo, com meu irmão e com a minha irmã. Sem esse interrogatório, né, só faltava falar assim: mão na cabeça, encosta aí. Né? Só faltava dar uma geral nos meus amiguinhos. Né? A minha mãe, ela selecionava com quem eu andava. A minha mãe selecionava o que eu assistia. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, era um ou outro programinha na TV, né, com hora para começar, com hora para terminar. Ela selecionava o que eu comia. Ela selecionava o horário que eu ia dormir e o horário que eu ia acordar. Quantas horas eu tinha que estudar à tarde e tudo mais. Ela evitava pessoas, Jonas, dentro da nossa casa. E hoje a gente percebe que está muito diferente. Muito diferente do que era antes. E por isso que nós temos que ter mais joelho no chão. Eu tenho uma pequenininha que eu falo assim, acho que é só ela, viu? Porque educar é um dom. Você selecionar algo para uma criança em crescimento é dom de Deus. É dom de Deus. Você poder filtrar
você poder escolher o que entra e o que sai da sua casa, você tem que ter a sabedoria do céu. Porque você não pode ser nem 8 e nem 80. Você tem que ter o equilíbrio. Todos estavam ali no barco e daqui a pouco começou a tempestade. E essa tempestade veio com violência. Veio tão forte, tão forte, tão forte, que o comandante começou a perguntar: o que está acontecendo? Por que estava tudo tranquilo, o céu limpo, o mar tranquilo. Foi só a gente começar a navegar e essa tempestade veio, e de uma maneira que o barco iria afundar. O barco iria afundar. E o que ele começou a fazer naquele momento? Ele simplesmente falou: olha, vamos ter que aliviar o peso do barco. Vamos ter que tirar o peso do barco para a gente ver o que está acontecendo. E eles começaram a jogar o quê? Toda a carga que estava no barco, jogaram ao mar. Vamos deixar o barco mais leve. Vamos deixar o barco mais suave para que ele não venha afundar. A carga todinha foi para o mar. Mas a tempestade não parou. A tempestade continuou o quê? Mais intensa. E às vezes, na nossa casa é a mesma coisa. Estava tudo bem, mas eu perdi o emprego, eu me adoeci, perdi meus filhos, perdi minha esposa, e assim por diante. Você vai enumerando, e você não sabe por que está acontecendo tudo isso. Sabe por quê? O problema está lá no porão da sua casa. O problema está no porão, lá no íntimo da sua alma. O que você tem deixado no porão, lá no íntimo da sua alma? Sabe, coisas que às vezes a gente se isola lá no porão, a gente acha que a gente está distante de tudo, ninguém está vendo, e é só nós. Que pecado? Qual é o problema? Qual é a tempestade que você tem armazenado no porão da sua alma, no porão da sua família? As coisas, a carga, tudo para aliviar esse barco já foi jogado, mas a tempestade não vai cessar. Porque a tempestade, ela só veio por um único motivo e por uma única pessoa: Jonas, que está lá no porão. Às vezes a gente olha para as famílias e a gente só olha o convés. Aí você olha o convés, que maravilha, que família perfeita, tudo lindo, tudo maravilhoso, todos sorridentes, a família ideal. Mas a gente esquece de ver o porão da embarcação. A tempestade, ela não vem porque tem algo no convés. Ela vem porque tem algo lá no porão. E é ali que nós temos que mexer. É ali que nós temos que ter força de coragem e colocar a mão e tirar algo que está lá no escuro e levar para o claro. E foi isso que o comandante fez. Ele começou a andar na embarcação inteira e ele chegou e foi buscar lá no porão Jonas. E levou da escuridão ao convés. E lá no convés, ele percebeu que tudo aquilo ali estava acontecendo porque tinha algo escondido no porão. O que nós temos escondido no nosso porão? Às vezes é o adultério,
às vezes é o roubo, às vezes o roubo até ao nosso Deus, nos dízimos e nas ofertas. Olha, eu não consigo crescer, meu financeiro. Se a gente quer crescer como? Se Deus só pede 10%, Ele dá 100%, Ele só pede 10%. E isso nós nos recusamos a dar. E deixamos lá escondidinho, né? No porão. Será que às vezes não é a pornografia? Será que às vezes não é a mentira? Não é a agressão? Muitos vivem lares terríveis, né? Agressão entre marido, mulher, entre pai e filhos. E isso eu estou falando dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. E o que você tem feito para isso melhorar? E o que você vai fazer? O comandante chegou e perguntou para Jonas: Jonas, da onde você vem? Quem é você? Ele falou: sou eu o culpado. Eu sou hebreu. E eu estou fugindo da presença de Deus. Me joguem ao mar. Me joguem ao mar. Eles, na hora, recuaram. Jogar ao mar? Não, de maneira nenhuma. Não vamos jogar ao mar. Aí eu pergunto para você: Jonas não poderia se jogar no mar? Já que ele sabia que o problema era ele? E por que ele não se jogou no mar? Os problemas não se jogam, não saem da sua vida. Precisa você buscar lá no fundo e jogar no mar. Precisa de você, nesse momento, ir lá no porão da sua alma. Falar: Senhor, tenho pecado nisso. Senhor, eu tenho adulterado nisso. Senhor, eu tenho roubado, eu tenho mentido, eu tenho enganado. Às vezes a gente engana nós mesmos, né? Tentamos nos enganar. Mas a Deus jamais nós vamos nos enganar. Às vezes eu posso me esconder lá no fundo do porão. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Tire os seus problemas do porão. Tire eles da escuridão e leve para a luz, leve para o convés e de lá jogue fora. É isso que Deus nos pede hoje. Você quer ter equilíbrio na sua família? Seja o equilíbrio na sua família. Você quer ter paz na sua família? Seja paciente. Você quer ter amor? Peça a Deus amor e Ele te dará para você conceder à sua família. Um mês atrás, tem um amigo nosso, estava eu e o Danilo, meu cunhado, sentado no restaurante, e um amigo nosso chegou para a gente. A esposa dele está grávida, e a gente descobriu que é grávida de uma menina. E ele fez uma pergunta para o Danilo, e estendeu essa pergunta para mim, que na hora, eu fiquei pensando naquela pergunta, sem brincadeira, até hoje. Até hoje. Eu tenho uma menininha, o Danilo também tem, aquelas duas são priminhas, né? E ele perguntou assim para a gente: Anderson, você como pai de menina, qual conselho que você me dá? Já que a sua menininha, minha pequena, vai fazer 4 anos, nossa, né? Vai fazer 4 anos, tem 2 meses de diferença. Na hora eu fiquei pensando, falei: que conselho que eu dou para ele? Na minha mente, na hora veio: seja o homem dentro da sua casa que você deseja que case com a sua filha. Seja o homem dentro do seu lar
com a sua esposa e com a sua filha que você deseja que seja o seu futuro genro. E ao contrário também. Mãe, você que tem um garoto, seja a mulher dentro da sua casa, com seu esposo e para com os seus filhos, que você deseje que case com seu filho um dia. Pai e mãe, sejam pais que um dia você deseje que seus filhos se tornem. Esse é o que Deus deseja para nós. Que sejamos, nós somos pecadores, nós vamos errar, vamos passar por tempestades, mas o que a gente tem que ter em mente, o meu porão vai estar limpo. O meu porão, eu vou tirar tudo ali. E ali vai ser um lugar de oração. Vai ser um lugar de meditação. Vai ser um lugar de comunhão com Deus. Não um lugar onde pessoas venham invadir a minha vida e ficar armazenados ali. Jogaram Jonas no mar. E a tempestade cessou. Automaticamente, a tempestade cessou. Mas a pergunta que eu faço, e é uma reflexão que nós temos que sair hoje, para o nosso lar, para a nossa família. Precisou perder toda a carga. Tudo que era precioso dentro do navio para acalmar a tempestade. Você tem perdido coisas dentro do seu lar, dentro da sua família que você não precisava perder. Você tem perdido filhos para drogas. Não precisava perder. Seu porão, você não foi lá limpar o seu porão. Você tem perdido o emprego, perdido oportunidades de estudo. Por quê? Teve que aliviar o barco, porque a tempestade estava ali e eu nem imaginava de onde vinha. Eu nem imaginava qual era a causa do problema dentro do meu lar. Nós não precisamos perder coisas valiosas da nossa família para a gente começar a despertar. Hoje, nós temos a oportunidade de deixar o nosso porão limpo. Deixar o nosso porão um lugar de oração. Que você saia daqui hoje com o seu porão limpo, renovado e principalmente apto para a presença de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora. E é aqui que eu falo que esse sermão é uma extensão da sua lição, tá, Cassiana? Em Gênesis 6, a partir versos 17 e 18. Eu vou ler aqui. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Continuando, capítulo 7, versículo 1.
Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. A gente acabou de falar na escola sabatina, mas eu só vou fazer um complemento de tudo que foi falado. Noé não foi chamado para salvar todo o povo. Noé foi chamado para construir a arca para salvar a família dele. Ele foi chamado para levar a mensagem, não para salvar. A missão de Noé era simplesmente construir a arca e salvar a família. Essa é e foi a missão de Noé, salvar a família dele. E nesse período ele levou a mensagem àqueles que aceitaram. Você, Deus te deu uma missão. A sua missão é única. Salve sua família. Salve o seu lar. A embarcação saiu e ela tem um destino. E esse destino está muito próximo. O destino da embarcação do seu lar falta pouquinho para chegar. Não deixe o que há lá no porão interromper essa viagem. Porque mesmo que a gente passe por tempestades, com Jesus no porão, essa embarcação jamais irá afundar. Eu não vou perder minha família se eu cuidar do porão da minha vida. Eu não vou perder minha família se eu cuidar da minha embarcação. Essa embarcação ela tem um destino. E o lugar é o céu. O céu é o lugar. Essa embarcação ela vai chegar. Não sabemos o tempo, mas ela vai chegar. Várias vezes eu me pego e eu tento sonhar. Eu tento visualizar. Eu tento imaginar. Eu fecho meus olhos e eu me vejo sentado à mesa. Eu estou sentado à mesa. E quando eu olho, bem lá no fundo da mesa, bem longe, mas eu consigo olhar. Eu vejo aquele que me salvou com os braços estendidos. E eu vejo em suas mãos as marcações dos pregos. Esses pregos que foram meus pecados. Eles só estão ali marcados pelos meus pecados, por aquilo que eu deixei no porão da minha vida. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para Jesus, eu vejo o amor, eu vejo o perdão em sua face, que curou a minha vida e perdoou os meus pecados. E principalmente, salvou a minha família. Eu quero olhar para o lado, quando eu estiver sentado à mesa, eu quero estender a mão e tocar na mão da minha esposa. Eu quero que ela esteja do meu lado. Eu fico imaginando eu ali, talvez olhando para trás, um gramado maravilhoso, aquela pequenininha falando assim: papai, papai, acabei de ver um leão, papai. Não sei como vai ser, mas eu imagino isso. Papai, acabei de ver Jesus, como é lindo aqui. Daniel, eu quero olhar para frente, sabe? Você conheceu meus pais. Eu quero ver eles de mão dadas, transformados, olhando para mim, falando assim: filho, que bom que você chegou aqui. Que bom que você veio com a sua família aqui. É uma bênção. Eu quero ver meus irmãos. Quero ver meus amigos. Eu quero ver minha família.
Eu quero ver essa igreja lá. Não deixe o porão estragar esse momento. Limpe, renegue o eu e entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus. O céu é o lugar. O céu é o seu lar. O céu é o lugar. Você já imaginou que lindo será? Pois o céu é o nosso lar. O céu é o lugar. O céu é o lugar. Você já imaginou que lindo será? Pois o céu é o nosso lar. Você já parou para pensar? Linda cidade que ele foi preparar. Ruas de ouro e um mar de cristal, feitos para nós, teus filhos, pelo Pai Celestial. Pois o céu É o nosso lar. O céu é o lugar. O céu é o lugar. Você já imaginou que lindo será? Pois o céu é o nosso lar. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, glórias, esplendor. Mas antes de fluir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. O céu é o lugar. O céu é o lugar. Você já imaginou que lindo será? Pois o céu é o nosso lar. O céu é o lugar. O céu é o lugar. Você já imaginou que lindo será? Pois o céu é o nosso lar. Pois o céu é o nosso lar. Pois o céu é o nosso lar. Nosso lar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai que estás nos céus, estamos aqui com o coração ardentes, com o coração transbordando de alegria e principalmente limpos e renovados pelo Espírito Santo. Saímos com a certeza que o céu é o nosso lar. O céu é o lugar onde vamos nos encontrar. Abençoe essa igreja, abençoe essas famílias. E queremos sair daqui gravados em nossa mente.
eu e minha casa serviremos ao Senhor por toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se assentar. Queria pedir só um minutinho da atenção de vocês antes de cantarmos nossa música de despedida. Eu quero dizer que foi para nós uma alegria termos o quarteto aqui conosco, abrilhantando a nossa programação. Dr. Anderson, muito obrigado. Cassiane, né? Oi? Cassiana, cadê a Cassiana? Muito obrigado aí por compartilhar a lição. E dizer para vocês que depois de tudo que nós vimos, ouvimos, com certeza o Espírito Santo deixou muitas impressões no nosso coração, e todo culto acontece um processo de limpeza. Deus tira a água suja da semana e coloca a água limpa. Amém por isso? E eu tenho certeza que você vai sair daqui alimentado espiritualmente, para você continuar as suas demandas, fazer as suas escolhas, fazer as suas decisões. Mas o nosso muito obrigado a todos vocês que vieram nos inspirar aqui com a boa música, com uma boa explanação da lição, com uma belíssima pregação. E fica o convite para que vocês possam voltar mais vezes, tá bom? Eu sei que vocês são membros aí de uma igreja grande, mas de vez em quando vir numa igreja pequena faz bem, tá bom? É muito gostoso a gente estar nesse ambiente. A comunidade japonesa recebe aqui as pessoas com muita alegria. Uma pena que vocês não poderão ficar para o nosso momento aqui de socialização, de almoço, mas aos sábados, sempre às 9 horas, estamos aqui com as portas abertas para receber você, seus amigos, seus convidados, e termos esse momento de reflexão, de conexão, de inspiração, para que a gente possa, neste grande conflito, o desafio de Deus é que cada um de nós sejamos mais do que vencedores. Amém? Nós vamos cantar então agora a nossa música de saída. Aqueles que quiserem permanecer para o almoço estão convidados. E no próximo sábado, o nosso culto, nós teremos o culto invertido. O culto será às 9 horas e logo em seguida, então, teremos a nossa escola sabatina, tá bom? Tenhamos todo um sábado muito feliz e abençoado, e que o Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos ficar em pé para cantarmos a nossa última melodia.